Olá, seja bem-vindo ao Vortex Educacional. A aula de hoje é sobre reta numérica e a comparação dos números naturais, sequência da nossa aula anterior. Nossos objetivos são fazer vocês entenderem, ao final dessa série de aulas, o que são os números inteiros, dentro do contexto aí da BNCC. Mas antes a gente tem que passar pelos números naturais e as suas particularidades, ok? Como introdução, os números eles possuem uma organização própria, que vai do menor para o maior, ou seja, tem um sentido de crescimento. E através dessa organização podemos comparar os valores. Um dos modos que a matemática utiliza de mostrar para nós esse crescimento é o uso da reta numérica. Então, a reta numérica é uma ferramenta de ilustração para ensinar a organização dos números e o crescimento deles. A reta numérica é uma linha desenhada com marcas regulares e um ponto de referência, que é o zero. A seta no fim indica para onde os números crescem, o sentido de crescimento da esquerda para a direita. A reta nunca acaba, já que os números também nunca acabam. Os espaços entre os números são sempre iguais a 1, ou seja, são medidas regulares. Por quê? Porque tem um padrão de crescimento nos números naturais, que é um padrão de 1 em 1. Então, as marcas na reta numérica também seguem o sentido do crescimento na proporção do crescimento, ou seja, de 1 em 1. Então, do 0 para 1, eu tenho 1, de 1 para 2 mais 1, de 2 para 3 mais 1, e consequentemente. Bom, junto com a ideia de reta numérica, é comum se ensinar o conceito de sucessor e antecessor, que para muitos já é comum, mas só para dar uma relembrada, vamos supor que eu dei um número a vocês, sucessor é o número que vem imediatamente depois, e antecessor é o número que vem imediatamente antes. Reparem aqui que eu grifei a palavra imediatamente depois. Por quê? Vamos supor que eu falei do 5, Então, o imediatamente depois é o 6. Por exemplo, o 7, ele vem depois do 5, mas ele não é imediatamente depois do 5, porque antes dele vem o 6. Assim vale para o 3 também, como antecessor, porque ele não está imediatamente antes do 5. Antes do 5, primeiro vem o 4. Tá? Então, esse imediatamente é porque eu faço referência ao termo que vem logo depois, tá bom? Também, agora já no contexto do 7º ano, a gente aprende aqui a comparar os números na reta numérica, para depois, um pouco mais adiante, a gente entrar num assunto chamados sentenças e também depois em equações. Então, vamos entender bem essa tela aqui, estes 6 sinais que eu coloquei aqui. Esses sinais são sinais de comparação. A ideia deles é comparar um número com outro ou uma operação com outra. Então vamos ver aqui, esse aqui já é famoso, vocês já conhecem, é o sinal de igual. Todos os sinais eles têm mais ou menos alguns pares semelhantes. Então esse indica igual, o contrário de igual é diferente. Então é o par dele, Eles indicam situações contrárias, vamos dizer assim, Igual e diferente. Esse aqui é o sinal de maior e esse é o de maior ou igual. Quais que são os opostos deles? O maior tem o sinal de menor e o maior igual tem o sinal de menor igual. Tá? Lembra que para ajudar a guardar o sinal de maior e menor, e consequentemente o de maior igual ou menor igual, a gente tem a regra do 7 ou do 4. Como é que funciona? Eu imagino aqui o sinal de maior com um tracinho aqui, onde a setinha está ali. Ali forma um símbolo, forma o número 7. Se eu fizer a mesma coisa com o símbolo de menor, eu acho o número 4. Então, para ajudar a guardar, símbolo de maior lembra o 7. Símbolo de menor lembra o 4. 4 é menor do que 7, Então, isso ajuda a guardar, tá bom? Então, esses sinais aqui, são muito importantes para nós aqui no 7º ano, tá bom? Então, vamos ao exemplo aqui com o uso da reta numérica. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Primeiro, 4 é menor do que 8, ou seja, o 4 está aqui na reta e o 8 está aqui. Se ele vem antes do 8, quer dizer que ele é menor. Então, aqui na reta, como que eu posso escrever em sinais de comparação? A gente pode escrever eles dessa forma. 4 é menor do que 8.
Beleza? É assim que a gente lê, né? 4 é menor do que 8. A mesma coisa vale aqui, ó. 5 é maior do que 2. O 5 está aqui, o 2 está ali. Então, o 5, ó, ele é maior do que 2 porque vem depois do 2, né? E aqui, ó, 1 é diferente de 0. Então, é desse modo que a gente usa esses sinais de comparação e que a gente lê também as frases que eles formam, né? Então, vamos aos exercícios, né? Dê o sucessor e o antecessor dos números abaixo, tá? Então, lembre que sucessor é o que vem imediatamente depois, e antecessor é o que vem imediatamente antes. 2. Faça as comparações com os pares de números dados abaixo. Então, isso aqui é para usar os sinais de comparação, para dizer se é menor, se é maior, se é diferente, tá bom? Algumas vezes é possível usar 2 sinais de comparação, né? Pense um pouquinho e veja se nesse caso aí acontece, em alguma das letras acontece isso. E 3. Explique como é formada a sequência abaixo. Então aqui eu deixei um desafio, porque a nossa última aula foi de sequências, né? Sequências numéricas. Então aqui eu deixei uma sequência e eu quero que vocês escrevam aí como é que essa sequência é formada, né? Lembre que sequência tem um primeiro termo bem definido e também tem um padrão de crescimento. Então qual que é o primeiro termo, que já é evidente, e qual que é o padrão de crescimento aí? Esse é o desafio, né? Descobrir o padrão do crescimento aí, tá bom? Muito obrigado, né? Para as dúvidas, né, entre em contato com a gente através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Se você é aluno de alguma das escolas em que eu dou aula, mande a sua dúvida agora nesse período de quarentena para o e-mail de dúvidas da escola, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.